mostrar para vocês aqui no canal um projeto extremamente fino, com uma mudança de 8 válvulas para 16 válvulas, que quem é amante de carro e amante de Volkswagen, com certeza já sonhou em fazer, com mecânica turbo, com mais de 400 cavalos, anda na arrancada, anda muito na rua e é cheio de história. Vem comigo. Mas, obviamente que eu não vou fazer isso sozinho. Alessandro, chega aqui. Porque quando eu vi as fotos do teu carro, eu falei, não, a gente tem que trazer aqui no canal, porque eu tenho certeza que por trás desse carro deve ter muita história bacana. Sim, com certeza. É um carro aí que a história dele começou aí em 2014, né? Tá. Eu tinha um outro carro, no caso um Gol quadrado, e vi esse carro e comprei ele, né? Tinha as peças guardadas e vim ao longo do tempo montando ele devagar, né? Em todas as fases. Esse quadradinho que você tinha já era turbo nessa receita assim, não? Não, ele era um aspirado, né? Tinha um 49G e uma FT250. Ah, que da hora. Então já tinha uma preparaçãozinha. Já tinha uma preparaçãozinha básica. Aí a gente pegou e partiu para esse outro projeto. E desde que você pegou, vamos supor, o Bola, você falou, não, vou querer fazer esse carro turbo, vou querer ele 16 válvulas, como é que foi assim? Na época não tinha essa intuição de montar um multiválvula, né? No caso, a gente montou ele 8 válvulas, né? E muito tempo pra frente, que o carro vai fazer quase 10 anos que eu tenho, né? Aí teve essa ideia de uns 3 anos pra cá de estar montando ele multiválvulas, mas a princípio era 8 válvulas mesmo. Entendi. E desde que você montou, ele já tinha essa carinha, não? Você veio fazendo aí ao longo dos anos? Na verdade, Thiago, quando eu comprei, ele era rebaixado e tinha umas rodas 17, né? Sério mesmo? Era meio chora-boia. Aí, ao longo do tempo, a gente veio trazendo ele para um outro cenário, né? Porque uma coisa que me chama a atenção, assim, primeiro, que ele é um TSI, que é coisa rara de ver. Sim. Certo? Devem ser pouquíssimos carros ainda que sobrevivem TSI e o carro está impecável, né? Você fez ele inteiro ou não? Ou é a pintura dele mesmo? No caso, eu peguei ele já assim, nessa cor, né? E recentemente fez um polimento, né? Uma vitrificação para dar um tchan a mais no carro, né? Mas a princípio eu peguei ele nessa cor mesmo. E o legal é que você trouxe um visual que, principalmente eu acho para quem acompanhou a arrancada nos anos 2000, a gente via muito essa roda de BMW, né? Que ela é mais leve, não é? Do que uma roda comum. Ela é bem mais leve. Quando a gente montou o projeto no caso dessas rodas, eu pesei ela na balança, ela tem 6 quilos, né? Ah, então é leve pra caramba. Leve pra caramba. Eu andava com umas 15 do GTI, né? Que era mais pra combinar com o carro. Aí, quando a gente montou o carro, partiu pra essas rodas aí. E outra coisa que eu gostei que você fez aqui, você usou um pneu que na arrancada usava muito, né? Esse tipo de medida, 205/60, né? É uma medida bem, como é que fala, exótica. O pessoal antigo usava, né, bastante. Pra mim, eu bato o olho nisso daqui, eu falo, isso daqui já não dá pra medir muitas forças não, porque deve ter coisa aí embaixo do capô, né? Porque a cara pelo menos eu, assim, principalmente esses anos 2000, os pneus, como é que chamavam? Os que eles montavam invertido, os Goodyear? Os Goodyear, acho que os Phantom, não sei se montavam também. Que da hora. Visual bem legal, a roda cromada, né? E aí é interessante, porque você fez uma coisa diferente. Daqui para trás, no eixo traseiro, você fez uma medida diferente, né? Sim, atrás a gente diminuiu a tala, né? Para tala 6. Tala 7 na frente e tala 6 atrás para dar uma diferenciada aí no projeto, né? E ficou. E eu vou te falar, eu não lembro o Gol Bola, mas no Gol quadrado 15/7 atrás, normalmente são rodas mais chatinhas, assim, de pegar na caixa de roda e tal. E no caso aqui, até pela altura, né? Você fez uma suspensão para rua, uma suspensão para arrancada? Como é que foi? É assim? Meio que uma suspensão mista, Thiago. Consegue andar na pista lá e consegue andar na rua também. É bem confortável. É rosca na frente, rosca na parte de trás também. Então você consegue mexer na distribuição, vamos dizer. Consegue regular aí do jeito, né? Perfeito. E na arrancada você anda mesmo? Na arrancada a gente anda lá em Interlagos, né? Na categoria de domingo, geralmente, né? No campeonato da 8,5 lá. Eu vejo quando eu tô correndo no circuito, muitas vezes eu olho assim, eu venho fazendo sol, eu olho os carros alinhados lá. E às vezes fica a gente na mureta olhando de um lado, olhando do outro, né? O pessoal fica gostoso, né? Gostoso de ver, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui embaixo do capô. Tem bastante coisa aqui que foi feita que os olhos não veem.
Porque aqui na frente, meus amigos, tem a primeira coisa que eu adoro no Gol Bola, farol com parábola que saía no TSI, né? Sim. Com esse elemento redondo aqui que dá um baita de um charme. E aqui embaixo, cara, e linda, uma montagem impecável, mas me conta, o que te tirou do 8 válvulas para o 16? No caso do 16 do 8, que me chamou, que eu achava bem legal o 16, né? E você também consegue no 16 ganhar um pouco mais de cavalaria com pouca pressão, né? Diferente dos 8, né? E aí quando você mexeu na parte de baixo também, como é que foi? Me conta um pouquinho desse... Então, nessa transição do 8 para o 16, a gente fez o quê? Teve que trocar os pistões, né? Que os pistões do 16, eles são retos. A gente mexeu na parte de baixo, só foi a parte de pistão e em cima o cabeçote que a gente fez, passou ele para mecânico, né? Entendi. E aí veio fazendo toda a montagem. Me conta um negócio. Quais as principais diferenças você notou assim de dirigir o carro com esse motor e com o motor anterior? No caso do 8 para o 16 aqui, eu percebi, o 2.0 no caso, ele tem mais torque de baixa, né? Tá. Ele tem bem mais torque de baixa. Tá. E o comportamento em alta, assim? Também, o comportamento em alta é totalmente diferente. É? Totalmente diferente. Potência final, vamos supor, ela é semelhante ao outro carro, com menos pressão, ou esse daqui você está andando com mais potência do que o anterior? Não, com esse aqui a gente está andando com menos pressão, que anda mais ou menos com 1,5 kg, né? No outro, quando eu andava com 2,2 kg. Entendi. Por aí. Então você consegue baixar a pressão e ter um rendimento... maior e o risco de quebra também, né? Perfeito. E ele está montado nessa receita desde quando? Desde 2019. 19? Pô, isso. Então já tem um tempo já, quase 4 anos. Quase 4 anos. Vamos dizer. Que legal. Vamos fazer o seguinte, então, antes da gente sair para andar e mostrar os outros detalhes, deixa eu chamar o Carlos. Chega aí, Carlos. Que ele que foi responsável pela montagem. Tudo bem? Bom? Tudo e aí, mais. me conta, como é que foi o desafio quando chegou um 8 válvulas lá para você montar, falou, não, eu quero fazer ele 16? Cara, o desafio maior foi o seguinte, ele tinha um carro inteiramente pronto, 8 válvulas completo, montado, perfeito. O carro não tinha detalhe, era praticamente o mesmo esquema de montagem, porém sendo 8 válvulas. Era um MI, 8 bico, tinha intercooler, era um cabeçote feito mais intermediário, mas o carro estava perfeito, não tinha nenhum detalhe. Ainda falei pra ele, cara, tem certeza, o carro tá em ordem, tá perfeito, tá andando. Não, meu sonho é montar um 16 válvulas. Aí a gente começou a missão. Posiciona o motor, vamos ver o que a gente faz na flauta, para poder caber todos os bicos que vão usar. Faz coletor, faz isso, muda pistão. Aí era 1009, converteu para 2.0, enfim. A gente tentou se adequar, que eu falei, tudo que tem aí foi pensado. Esse carro, a montagem dele, de conversão de 1.8 de 8 válvulas para 16 durou 1 ano e meio de montagem. Dá para ver que tem... Até a primeira partida. Meus amigos, tem muito suor. Primeira coisa, fica super exótico. Sim. Né? E até uma dúvida, que eu bati o olho e falei, como é que você fez caber um 16 válvulas sem a bolha no capô? Sim. Explica, pessoal. No caso aqui é um 2.016, porém, né, é bloco baixo, né? E aí conseguiu ter altura. Conseguiu ter altura, né? Ajudou no caso. E aí, eu bati o olho também nesse coletor. Conta, pessoal, de onde é esse coletor? Esse coletor é um coletor europeu, né? Que eles falam, né? Saiu no Sirocco, né? Alguns carros aí. Ele a admissão dizem que é um pouquinho mais larga do que a do GTI nacional. Perfeito. E no caso, a borboleta, né? Tudo se encaixou perfeito aí no projeto, né? Perfeito. Ficou lindo e a borboleta sai para frente, né? Ela não sai nessa posição. E aí me conta um negócio, como é que foi toda essa montagem? O turbocompressor é o mesmo que vocês tinham no outro motor, não? Ou vocês chegaram a trocar? Não, trocamos. Lá a gente usava uma 50, essa daí a gente usa uma K27. Tá. Tanto é que já foi feito, tudo que a gente fez aí foi bem pensado, medida de caixa quente, eixo rotor, posição de tudo, o TK foi muito bem, vamos dizer assim, não foi nada colocado, jogou para dentro e perfeito. Enfim. Essa parte do escape é uma coisa que você faz dentro de casa ou você mandou fazer? Não, terceiriza. A gente terceiriza que nem escapamento e pressurização. De resto, tudo que é tipo de serviço é feito na oficina. Legal. Parte elétrica é feita na oficina, posicionamento de motor, solda de suporte de motor, tudo é feito na oficina. Então foi tudo feito pela gente. Cara, muito bacana assim de ver, interessante, né, que você estava comentando dos injetores.
Mas você usa uma flauta só, né? Uma flauta só, e sim. todos os injetores numa flauta, quantas bombas que tem? Esse carro usa 2 bombas GTI de 12 bar. Tá. São 2 bombas. E aí dá pra ver aqui que tudo que você livra de espaço desse lado, né? Aqui já fica um pouquinho pouco mais apertado, mas coube, né? A gente olha assim, tem a posição de radiador, vamos dizer, vocês mantiveram, né? Até porque esse carro, se a gente for pensar, ele teve, né, a versão dele original com um bloco alto, né? Sim. Mas eu imagino que a posição talvez seja até um pouquinho... Que nem o que a gente teve que fazer. Se você for ver, esse carro tem uma placa de reforço do bloco, tem um reforço de mancal, a gente fez um retrabalho no quadro, mas a prioridade era o quê? Tentar deixar não um motor tão baixo e também um motor tão alto. E tinha que estar dentro de uma altura, vamos supor, útil, né? Senão você deixa o motor muito baixo, é um carro de rua, a gente não pode esquecer disso. Então, de pegar embaixo uma lombada, uma ondulação, uma tartaruga, alguma coisa. Então a gente tem tudo, que nem eu falei, tudo que está no carro foi muito bem pensado, posição de motor, de câmbio. Dá para ver outra coisa, intercooler. Ele é montado embaixo, né? Para não obstruir também o lá na frente radiador. ele tá aqui bem nessa área, assim, separado do... E desde que montou, assim, o que você teve de desafios, assim? Desse carro, o primeiro foi o que a gente eu por conta, nunca tinha montado um 16 válvulas. Então, que nem até partindo mais técnica, um enquadramento que fosse, ou seja... até mesmo correia dentada, porque esse carro é original bloco alto, então para você achar uma correia dentada, acertar a distribuição, tudo certinho, foi bem complicado. A gente penou um pouco para acertar, mas acabou que ficou bem legal. Então, que nem até mesmo você fez a observação, a posição do intercooler, então a exigência do Alessandro também, de não ficar na frente do radiador. Perfeito. Já usa um radiador legal, um radiador brasado, tem radiador de óleo. Então, foi um carro de rua, mas um carro de rua pensado, completo, né? Tudo bem pensado. Mas o desafio foi total, porque, que nem eu falei, como foi montado na casa dele na época, não tinha oficina. Então tudo era muito limitado. Você não tinha oficina? Não tinha oficina. Foi montado na garagem da casa dele. A primeira partida foi na garagem da casa dele. É o negócio mais particular. Foi bem bacana. E a oficina você veio montar depois? Depois, praticamente quase um ano depois desse carro montado, que da hora. Aí eu fui abrir mesmo a oficina. Hoje em dia você trabalha, enfim, atendendo outros projetos, tudo? Sim, hoje eu já tenho oficina já há praticamente 3 anos já. A gente já está na área, mas foi bem bacana, foi um desafio. Que da hora. E desde que você começou, você já começou mexendo com Fueltec também? Como é que foi? Sim, sempre. Que nem até mesmo toda a parte é feita pela gente, nem motor, câmbio, freio, suspensão, tudo, a gente praticamente não terceiriza, que nem eu te falei. Parte de escape e pressurização, o resto é tudo feito pela gente. Dentro de casa. Tanto a parte de calibração, é tudo feito pela gente. E o que você notou de diferença quando você foi calibrar o 16 válvulas para os 8 válvulas, você já tinha mexido? Que nem por isso que eu falo para você que foi pensado. A gente converteu para 2.0 para ele ter torque de baixa, que era a deficiência do motor. O motor 16 válvulas baixa normalmente é um pouco mais defasado. Mas é um carro que rende muito bem de baixa e rende muito bem de alta. Então é um carro que onde o 8 válvulas perdia de 7 para cima, ali ele ainda tem muito mais fôlego. Mas o 7600 ali é um carro muito bacana de andar, é bem legal de andar. Que da hora. E o que trabalha de pressão hoje em dia esse carro? Esse carro mesmo, na média de 1,5 kg a 1,6 kg. Ele anda com o booster integrado, tudo. É uma progressão no máximo 1,6 kg esse carro andou até hoje. Mas é bem bem bacana. E o motor você já precisou tirar alguma vez? Já teve algum problema de cabeçote, alguma coisa? Nunca. Não, desde que montou? Esse carro, a gente até olhou ali na programação, mais ou menos, ele deve ter uns 8.000 km já rodado, sem nenhum tipo de problema de parte de baixo, parte de cima, nem nada. É um carro que a gente mantém uma revisão programada, é um negócio bem pensado, não é um exemplo tão amador, né? Então, mas não dá uma dor de cabeça. Graças a Deus só anda. Legal, só anda. Legal, super bacana. Vocês acham que é caprichado aqui? Dá uma olhada no interior, vem cá. Primeira coisa aqui que chama a atenção e que eu gosto no TSI, o painel é preto, né? E os acabamentos de porta, né? Sim. Isso são bem legais. Esse carro tinha ar-condicionado original ou não? Não, esse carro tinha direção hidráulica. Tá. Ar não tinha. Entendi. E é legal que você usou a FT500 como um dash mesmo, né? Sim. Então você eliminou todo o painel, fez esse suporte em 3D e agora você tem as informações aqui, né? Tudo na tela.
E outra coisa interessante, ele tem o sistema do Gear Controller separado, mas está no uso aqui, perfeito, né? Perfeito. É. O que mudou na tocada do carro? Me conta um pouquinho quando você instalou o sistema para usar o Gear. No caso aí, para andar lá na arrancada lá, você consegue baixar a tempo, né? Bem legal. Uhum. E no caso na rua, a alavanca eu pelo menos estou me adaptando ainda à alavanca, né? Que é bem diferente do sincronizado, né? Do sistema a gente já teve a oportunidade de mostrar em outros vídeos. E legal que você está usando a Nano Pro já. Sim. E montada aqui, né? Você está usando alguma função além da leitura de sonda? Ainda a gente não habilitou algumas funções ali, mas tem essa opção, né? A ideia foi de liberar um espaço ali na tela para jogar algumas coisas ali, né? É como se fosse, sei lá, um switch panel que fala, né? Sim, ela dá para justamente configurar. Outra coisa interessante, tem bastante informação e você está usando bastante informação de rua, né? Sim. Com velocidade, nível do tanque, né? Aí tem posição de marcha, tensão de bateria, muito legal aqui no meio. Você lembra quando você trocou da 250, você veio para essa? Quando ele era ainda 8 válvulas, né? Eu usava a 250 no meio do painel, né? Aqui. Isso, tinha uns relógios de água, óleo, né? Tudo aí no painel. Aí a gente fez essa montagem aí com ele no centro da tela, que eu achei bem mais legal, né? Não, você fica com todas as informações concentradas e na cara aqui, literalmente. Né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos sair para dar uma volta. Vou continuar meu papo com o Alessandro, bora lá? Bora. Fiz até a coifazinha. Cortou a coifa aí. Capricha. Capricha. Aqui. Primeira, segunda. Então aqui ele já tá no neutro, né? Já. Você liga na tela? Ligo na tela. Boa. Você acha que o ronco é mais grosso do 16 válvulas? Sim. Sente pouco, né? Porque na verdade eu tava sem escapamento. Race? Race. Eu falei, eu não vou lá gravar, não que eu não vou andar, né? Que eu andei 2 anos sem escapamento. Falei, agora eu vou andar com escapamento, que da hora, é mais da hora, né? Fica quietinho, né? A embreagem boa. Bem de boa. Esse carro é comando original ou não? Comando original. Descer aqui. Você lembra uma coisa que eu tava para te perguntar? Quando você montou esse carro turbo pela primeira vez? Sim. Você lembra assim do teu primeiro rolê com ele? Turbo? Lembro sim. Qual foi a sensação assim? Na verdade, quando eu montou e eu fui andar, né? Eu andei junto com um colega meu, né? Porque para sentir, né, mais ou menos o carro, a confiança, tudo. Que ainda eu tinha meio receio, né? Lógico. Aí na época eu montei forjado. Aí o pessoal ficou ainda meio que me zoando, né? Porque falou, montou forjado, vai andar só com 0,8, porque eu pedi pra pôr 0,8, né? Aí o pessoal queria pôr 2 kg. Aí fiquei andando um belo de um tempo com 0,8 de pressão pra poder ir sentindo o carro, né? Lógico. Aí você foi se acostumando. Para acostumar, né? Negócio de velocidade, cara, mas 0,8 num APzinho já é mais de 200 cavalos, assim, já é tipo da hora. As trocas dá pra trocar direto na embreagem, assim? E ficar ou é ideal? Não, na embreagem mesmo, porque no caso aí se fosse trocar no gear, tem que mudar o mapa, que é o da corrida lá. E aqui tá andando com o quê de pressão? Aí dá um pico de 1,5 kg. Tá bastante então. Tá de boa. Mas a entrega dele é bem suave, assim. É bem suave, não vem aquela coisa, né? Quando é por marcha, né? E cara, tirando o ruído do câmbio, o carro é mega quieto. Não, é legal. Quietinho, assim, de gostoso de andar. É bem tranquilinho, né? Fora esse barulho que você falou aí do... Porque não tem jeito, né? Saiu do sincronizado. Você vai pro modo bem race mesmo. Mas é da hora, assim, que... Você andou quanto com esse carro? Você tem ideia? Se eu te falar, o povo vai falar que é meio loucura, mas já deu 290 nesse carro. Sério mesmo? Mas tem relação pra isso? Tem relação assim? É pra mais de 300. Aí sério? Vai da pessoa ter coragem ou não, né? Porque potência tem, né? Sim. Se a gente for pensar. E desde que montou esse carro, você andou o quê? Falou uns 8 mil, 10 mil? De quilômetro isso aí. Vai dar uns 8 mil agora.
Cara, é curtinho, né? A hora que acostuma aqui. Tem força pra caramba, né? Cara, o que eu achei mais da hora, assim, é que ele é progressivo, assim. Sim, não vem aquele negócio meio, né? Na loucura. Na loucura, é bem progressivo. É, vem 1,1 kg. É, 1,1 kg nesse carro é de boa, né? É de boa. De andar, assim. É, e como é que põe quinta aqui? Quinta, você tem que meio que jogar pro neutro e jogar um pouquinho pro lado e jogar pra frente, bem no canto. Entendeu? Bom. Tipo, desengrena ele e joga pro cantinho. Eu também tava aprendendo agora a jogar a quinta. É. Você costuma pegar a estrada assim? Sim, vira e mexe que nem pega, vai pro Serra Azul tomar um café lá, pega a Bandeirantes. Vai fazer que nem um amigo meu faz, vai pescar. É, né? vai lá. Vai pescar algumas coisas na estrada, né? A turma que gosta de fazer uma pescaria. É legal, né? Cara, mas eu vou te falar, assim, principalmente quando coloca a quinta, o carro fica quietinho, assim. Sim, é um carro bem linear, né? Ah, eu vou te falar, eu acho que esse balanço, assim, de ter escape, de você procurar fazer um negócio um pouquinho mais... É uma coisa que deixa o carro mais usável, né? Assim, sim. Você vai... Que sem escapamento, né, fica meio que, sei lá, chama muita atenção também. É da hora, mas chama atenção pra caramba, né? Chama muita atenção. É. E me conta um negócio. Tem alguma coisa nesse carro que você ainda tem vontade de fazer, assim, do projeto dele? Ah, do projeto, a princípio, eu queria, né, mexer no cabeçote, né? Tá. Fazer um comando, né? E colocar válvula de inox, esse negócio, para dar uma reforçada no cabeçote, mas pelo que a gente montou aí com gear, tudo, eu acho que... Cara, dependendo da matemática que você tiver, às vezes o mais reforçado, obviamente não por questão de temperatura, é o original mesmo, do jeito que você tá, né? É entender muito. Tem algum outro tipo de projeto que você tem vontade, assim, de fazer? No caso aqui, eu tô no projeto dele mesmo, mas eu tenho um outro carro, um Golf. Ah, é? É, um Golf Comfortline, o sapão que fala, né? Sei, MK4. Eu peguei recentemente, aí eu vou fazer ele aos pouquinhos. Mandei instalar uma suspensão a ar e vim fazendo, né? Um carro, sei lá. Pra você curtir. Vai montar ele turbo também? Não, mais originalzinho mesmo. Deixar esse aqui pro... Mais estilosão, por uma roda da hora e tal. E o outro só pra... O Golf MK4 é um carro que eu gosto. Putz, eu não sei vocês o que vocês acham, mas é um carro que eu curto, assim. E é um carro que eu nunca tive, sabia? De ter meu mesmo, assim, de fazer um projeto. E são bons de andar, meu. Os GTIs, assim, os que eu pego, assim, com motor turbo, às vezes que a gente pega pra fazer vídeo, meus carros são da hora de andar, assim, bem confortável. Uma característica bem diferente, assim, dos Volkswagens, assim. Fazer a nossa entradinha aqui na estrada, tipo uma segundinha, com carinho. Já foi? Já foi. É da hora, porque a embreagem você consegue modular bem, né? Sim. Tipo, é bem de boa. Bem de boa. Cara, essa força embaixo dele é da hora, né? Ó. Bem gostoso. Ah, é bem no chão. Cara, puta medida boa Entendeu? de performance, cara. Que medida boa, assim, de potência. Porque o carro caminha, né? É impressionante, assim, que ele caminha, ele quer dar aquela despregadinha, sim, mas vem puxando. É o que eu gosto. Tem gente que gosta de carro mais agressivo, né? Mais cantador de pneu. Eu sou mais o carro progressivo, né? Cara, isso eu vou te falar, assim. Eu acho que é o primeiro carro que eu gravo aqui em vídeo pro canal com 2.0560. E eu acho que o pneu tem essa influência. Ele tem uma influência nítida, assim, que eu sinto nessas emendas de pista, que o carro fica muito mais macio. Sim. Ó, tá vendo? Muito menos agressivo. Eu ia te falar isso agora. A gente andava com 9.555. Hoje esse 2.0560, o conforto do carro aumentou. E a questão de cantar pneu, com outro pneu que cantava, com esse daqui parece que vem mais no chão ainda. A largura e a altura. É da hora, né? Fora o visual, que pra quem é um pouco mais velho, vai gostar dessa coisa do pneu mais gordinho, assim, que é bem cara de carro do acelero, assim. Mas, cara, que carro gostoso, assim, pra andar na rua, assim. Eu imagino que na pista seja uma diversão mesmo,
porque tipo, na rua, cara, uma medida de performance assim muito boa. Sensacional. E sem judiar. Qual é a próxima prova que você vai andar? Então, agora Interlagos, igual eles falam, né, vai fechar, né? Só vai ter a próxima etapa em dezembro, né, por causa da Fórmula 1. Ah, tá. Aí vai ter que ficar uns meizinho parado aí. Lá vai ter o festival de música, o The Town. Sim. Estão fazendo toda aquela obra lá. Você tava agora domingo retrasado lá, não? Tava, eu andei acho que foi 2 semanas atrás, a gente andou lá e conseguiu trazer o segundo lugar lá. Sério mesmo? Ia até trazer o troféu hoje, mas acabei esquecendo pra Da hora. Eu tava na pista lá. É engraçado, eu sempre venho no sol, isso eu nunca contei pra ninguém. Mas eu venho fazendo o sol lá com os carros de circuito. Eu sempre dou uma olhadinha só observando na turma da baixo. arrancada lá. Eu adoro, né? Eu frequentei muito autódromo, né? Adorava. É a mesma coisa, quem tá lá embaixo também é a mesma coisa. Sempre tá de olho. Olha lá em cima, lá, o pessoal fazendo circuito, é da hora demais. Dá uma olhada na força, olha que gostoso. Cara, muito gostoso. Curti. Vou te falar que meu Golfzinho, vendo isso, dá vontade de montar ele 16 válvulas turbo, viu, andando agora. Da hora, obrigado. Obrigado, turma. Espero que vocês tenham curtido. Top demais. Obrigado, Alessandro. Bom que deu certo. Parabéns pelo capricho, pelo carinho demais. que você tem com o teu carro. Tchau.